Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, estão felizes com Jesus? Amém. Somos gratos a Deus por mais oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui, para aprendermos mais uma porção da palavra de Deus. E nessa feita, irmãos, aprendermos um pouco sobre a supremacia da palavra de Deus, que é o tema central da nossa lição. E nessa feita já estamos na lição número 12, a penúltima. O trimestre já está acabando, né? Que é as epístolas, né? Ela nos instrui e forma o cristão. Irmãos, a princípio eu já quero começar fazendo uma pergunta, né? Como eu sempre gosto que os irmãos perguntam, e como eu vejo que os irmãos aqui são muito bem instruídos, né? Não existe dúvida no coração dos irmãos, então deixa eu tirar minhas dúvidas, né? Eu gostaria de saber o que é epístolas. Carta? Tem certeza? Escrituras. Hã? Oi? Escrituras. Não, a escritura é o conjunto de todo o campo sagrado, né? Aí nós temos que entender que escritura é uma coisa, epístola é outra. E o que é? Os apóstolos escreveram? Os apóstolos escreveram? O irmão Joaquim falou que é carta. Ela disse que os apóstolos escreveram. Agora me responde então uma outra pergunta, que agora eu fiquei com mais dúvida. Qual a diferença que existe entre uma epístola e uma carta? Eu creio que todo mundo aqui já escreveu uma carta. Não já? Nem sei, eu já. Nunca escreveu uma carta nem com o namorado, não, mandou Valina. Nem aquela frasinha. Eu te amo, lá, meu bem. Ah, mas falou, né? Mas já pronunciou uma carta, né? Então, qual a diferença que existe para os estudiosos, para jovens estudiosas que nós temos aqui, né? A carta compõe-se de quantas partes? Cabeçalho, né? Tem que ter a introdução, é como se fosse uma redação. Vamos perguntar de redação. Como se divide a redação? Quais são elas? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Você falou de 4 partes. Você falou que esqueceu da introdução, né? Amados, qual a diferença que existe entre uma carta e uma epístola? Irmãos, que nós como cristãos, nós temos que aprender, nós temos que adquirir o hábito. Irmãos, entendam-se que tudo que esses servos, que esse vosso servo vos fala, é apenas para nível de informação. A cada informação que você tem duas opções: levar em consideração ou ignorá-la, certo? Você ligou a televisão, falou assim, um avião caiu. Você vai ficar interessado? Vai, a curiosidade. Poxa, deixa eu terminar de ver essa reportagem aqui. Eu quero saber onde, quantas pessoas morreram e se houve sobrevivente. Não é isso que acontece conosco? Agora, a informação que nós falamos da palavra de Deus também tem que despertar em nós essa curiosidade, né? Quem escreveu? Por que escreveu? Né? Qual foi a finalidade? Em qual época? Nós temos que trazer algumas perguntas. Primeira pergunta: o que é uma carta? A carta é algo que eu vou direcionar a uma pessoa, certo? Eu vou direcionar uma carta. A carta é informal. Eu vou escrever uma carta para a irmã Valina. Hoje em dia não se fala mais carta com frequência, né? Fala mais e-mail. Eu vou mandar um e-mail para a irmã Valina. Para mim mandar um e-mail para a irmã Valina, o que eu preciso fazer? Escrever o quê? Eu vou ter que ir lá no cabeçalho. O cabeçalho vai mandar eu fazer o quê? Primeira coisa, destinatário. Vou colocar o e-mail da irmã Valina. Irmã Norma da Silva José, né? Coloquei o e-mail da irmã Valina. Aí eu vou ter que colocar o assunto. E qual que foi o assunto? O assunto é: vou tomar um caldo de cana na sua casa hoje à tarde, né? Aí eu coloquei, eu sou, né, o remetente, eu vou encontrar um destinatário, eu vou colocar os dados do destinatário e vou
mais à frente eu vou ter que escrever o assunto. Eu falei que era um caldo de cana, mas aí eu vou entrar. Irmã Dovalinda, irmão José, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Com a família, tudo bem? Beleza, né? Isso aí é uma saudação. Aí eu venho no assunto, que é o corpo ou desenvolvimento do e-mail. Irmã Dovalinda, eu gostaria de saber se a senhora está em casa a tantas horas, porque eu gostaria de passar aí e conversar um pouco, fazer uma oração, como diz o irmão Joaquim, comer um pão de queijo e tomar um caldo de cana. Não é isso? Eu mandei um e-mail para ela. Ela vai receber o e-mail. O que acontece com o e-mail que ela recebe? Ela pode abrir o e-mail e visualizar, ou pode ignorar o e-mail e não abri-lo. Só se ela ignorar o e-mail, eu vou chegar na casa dela de surpresa. Mas eu avisei. E no momento que você ignora, alguém mandou uma mensagem, você ignorou, o irmão Joaquim sempre manda um áudio para mim. Às vezes eu vejo na hora, às vezes eu vejo 3 dias depois. Brincadeira, né, irmão Joaquim? Nós estamos a boa via de comunicação. O Joaquim é muito meu telefone. Mas é por isso que eu mando para ele e mando para a senhora. Não, quando eu mando um e-mail para ele, irmã Maria, com certeza uma mensagem para ele, uma cópia para a senhora. Porque eu sei que a senhora é atenta. Ela olha, Aí acontece, o irmão Joaquim visualizou, né, a mensagem de alguém convidando ele para. Irmãos, olha que brincadeira, sem graça. Com mesmo pé de porco com pé de frango, né? É coisa para maluco, né? Mas foi feito esse comunicado, né? E parece que mandaram até o anexo lá, tinha até foto lá de negócio lá, né? É isso é um e-mail. Isso vamos traduzir para um e-mail e uma carta, correto? Foi direcionada para uma pessoa. Agora, uma epístola, quem aqui já assistiu o filme de guerra nos tempos imperiais, no tempo de um filme romano? Quem já assistiu um filme romano aqui? Já assistiu? Antes que uma comitiva estivesse indo, ia um cavaleiro. Os irmãos podem perceber que antes da comitiva, ou antes do exército, vai um cavaleiro com um estandarte na mão, a toda velocidade, né? Ele é chamado de arauto. Ele está levando o quê? Uma epístola. Vamos traduzir o que é epístola nos dias de hoje. Eu escrevi um e-mail para o irmão Joaquim, o presbítero Joaquim, certo? Agora o presbítero Joaquim vai receber um ofício de justiça, uma intimação judicial. Uma intimação, ela é o quê? Um documento. O juiz, senhor meritíssimo, doutor fulano de tal, não vou dizer nome de nenhum aqui, que eles podem achar, né? Eles pensam que são de outro nível, né? Doutor Valdir. Né? Aí o excelentíssimo doutor, meritíssimo doutor fulano de tal, ele escreve um ofício. O ofício ele vem mais detalhado. O ofício vem com seus quesitos, o seu desfecho e o despacho. Ele vai relatar que a presença do senhor Joaquim Barbosa é solicitada, né, em tal fórum ou em tal tribunal, a tal dia e a tal hora, ressaltando que a ausência do mesmo acarretará em uma prisão. Se o irmão Joaquim não responder uma intimação judicial, no outro dia tem um oficial de justiça e 2 policiais na porta da casa dele. Se o irmão Joaquim não estiver doente, se o irmão Joaquim não estiver enlutado, sepultando alguém, se o irmão Joaquim não tiver em uma atitude justificável ou com um atestado médico, ele sai da casa dele preso, porque ele negligenciou uma ordem judicial. Irmãos, entenderam a importância de uma carta, a importância de uma epístola? A epístola, ela tem esses destrechos. Por que a nossa leitura diária pegou parte de 3 epístolas? Ela mostra, primeiro, identificação do autor. Ela mostra a saudação
e o desfecho. Aquele soldado do filme romano que eu falei que a gente vê, ele não vai a todo galope? Para os irmãos entenderem que mesmo em tempo de guerra, nos tempos antigos, o emissário, o portador de uma epístola não podia ser impedido. Digamos que Rio Manso foi cercado, nós vivíamos há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Foi sitiada. O inimigo, sitiou a cidade. Só que o agressor que está ali na porta da cidade querendo tomá-la, ele daria a mim, como rei da cidade, o direito de defesa. Guerra, irmãos, entenda-se, guerra existe norma. Então, uma das normas era, eu tinha que mandar emissários para os meus aliados, para ver se os meus aliados iriam me socorrer. Se os meus aliados viessem me socorrer, ele iria guerrear com meus aliados e guerrear contra mim. Se os meus aliados não viessem me socorrer, eu teria duas opções. Qual era as opções? A primeira, eu tentar lutar para defender a minha cidade. Não é isso? É lutar, homem a homem, e tentar vencer o inimigo. Mas eu sentaria antes com a minha comissão de ética, com o meu conselho de guerra, e falaria, o rei Joaquim, ele vem contra mim com 100.000 homens, e nós temos 30. Há alguma chance de nós vencer o exército do rei Joaquim? Há alguma chance? 30.000 contra 100.000, há alguma chance de vencer? Não, não vamos colocar atitudes divinas, não. É bem difícil, hein? E nem tão pouco aqui está Leão e seus 300. Gideão venceu um exército de 130.000 lanceiros, fora os flecheiros, fora os que sacavam de espada, com a ajuda de Deus. Certo? Quando Deus entra no negócio, é negócio. Aqui estamos falando de reis e reis. Eu com 30.000 consigo vencer 100.000? Não. A menos se os meus 30.000 todos sejam valentes. O que é um cara valente? Valente é um cara que a Bíblia diz que, vou dar um exemplo de um Samar. Já ouviu falar o nome desse camarada? Samar, um dos valentes de Davi, Ele, os filisteus atacaram a aldeia onde ele morava. 800 homens. Ele pegou a sua lança, pois no caminho tinha como se fosse uma ponte, os filisteus tinham que passar, ele sozinho matou 800 homens. Eram valentes. Um homem matou 800. Outros lutavam que a espada colava na sua mão, não tinha nem como soltar. De tanto lutar, eram valentes. Eram pessoas, entre 1.000 se tirava um que era valente. Certo? Já vi que tinha lá os seus valentes. Mas nem todo mundo. Então eu vou analisar. Há possibilidade de vencer? Não. Então eu pegaria um arauto, um dos meus conselheiros, e mandaria mensagens de paz ao rei Joaquim. E oferecia condição de paz. Na Bíblia nós vemos vários reis de Israel sendo cercados e oferecendo condição de paz. Chegava para ele e falava, olha, eu vou ser seu servo, coloca o preço, eu te pago o tributo. Se ele aceitasse, eu começava a pagar tributo a ele. Se eu não aceitasse, então eu teria uma opção, guerrear ou abrir as portas da cidade e sair e ir embora. E ele então tomava posse da cidade sem lutar. Porque se eu lutasse e perdesse, a minha população seria escravizada e eu ainda corria o risco de morrer. Então isso para os irmãos entender a realidade de uma epístola. Nós encontramos na Bíblia uma epístola que foi escrita pelo Império Romano. Irmãos, entendam-se também que epístola não foi só os apóstolos que escreveram. Epístola era um documento oficial que já era regido desde antes do Império Romano. Tem como provar isso na Bíblia? Tem. Alguém abre a Bíblia aí para nós. Em Atos, capítulo 23 e versículo 25. Vamos ver o cabeçalho de uma carta de Cláudio a Félix.
Abre para nós e leia, por favor. Atos capítulo 23 e versículo 25. 3, 5. Por favor. 25. E escreveu uma carta que continha isto. Mais abaixo, né? Prossiga agora, leitura. E Cláudio Lísia. Cláudio Lisa estava escrevendo a carta. Primeira coisa, identificação do autor. Prossiga. A Fênix, A Félix. Potentismo, presidente Saúde. Esse homem foi preso. Aí tá bom. Ó, por judeu. os irmãos entender, olha como é que era visto. O cara, ele se identifica. Cláudio. Cláudio era o quê? Cláudio era o cônsul. Ele escreveu para o governador, enviando Paulo para o governador. Olha, a Félix, saúde, né? Ou seja, a saudação, tudo bem com você, tudo bem com a sua família, tudo bem com a sua casa. Aí ele então agora vai destrinchar, vai falar aí na sequência, os irmãos podem ler em casa, que Paulo foi preso pelos judeus e acusado. E no assunto ele fala, eu não achei crime assim dele não. Então eu vou mandar ele para você, para que você o julgue, certo? Porque a minha vontade é de libertá-lo, mas eu não tenho autoridade para isso. Então eu encaminho ele para Vossa Excelência, que a Vossa Excelência toma devidas precauções. E nisso, irmãos, isso é uma epístola. Isso significa que é um documento oficial que deve ser preservado, certo? Existe até quem diz que a epístola são as cartas missivas. O que é missivas? Missiva é documentos especiais, né? As nossas epístolas, nós temos as nossas epístolas. Quantas epístolas nós temos no Novo Testamento, irmãos? Quantas epístolas nós temos? 27. Não, nós temos 27 livros. Meu pai. Nós temos 21 epístolas. 21 epístolas no Novo Testamento, que é do livro de Romanos ao livro de Judas, né? São 27 livros. E dessas epístolas, nós temos 13 que são escritas por Paulo, que é conhecida como as epístolas paulinas. E qual é a missão das epístolas? A missão das epístolas é ratificar a fé dos cristãos, para que eles tivessem a fé confirmada em Cristo. Segundo, instruir a respeito da salvação, da santificação, da regeneração, da justificação, da adoção. Também relatando a certeza e afirmando sobre o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, falando também sobre a implantação do reino do homem profano, que é o anticristo. Fala-se também sobre as doutrinas que as epístolas vêm tratando. Fala-se da recompensa dos salvos. Da recompensa dos salvos. Alguém tem alguma pergunta até aí, irmãos? Não vai levar mais uma pergunta. Né? O que é recompensa dos salvos? Diz para mim o que é uma recompensa dos salvos. O que é a recompensa dos salvos? Irmão? Você não perguntou para mim, não. Perguntou para quem? Foi um pouco embaixo. Hã? Foi um pouco embaixo. Foi um pouco embaixo? Irmão Joaquim, o que é a recompensa dos salvos? Uma das recompensas que nós vamos ter. Que é... Pode falar, meu marido. Galardão? O que é um galardão? É recompensa. Galardão é recompensa pelo trabalho, pela obra. Mas, gente, que é galardão é recompensa. E que recompensa é galardão? Até uma criancinha de 3 anos sabe. Eu quero saber o que é uma recompensa dos salvos. Primeira recompensa. Vocês lembram da glória que Adão tinha lá no jardim? Ela vai ser restaurada. Aquela comunhão que Adão tinha com Deus, nós vamos ter novamente. Aquela essência, o corpo glorioso. Isso é recompensa. E está escrito nas epístolas. Outra recompensa. Irmãos, olha que recompensa. Essa eu quero que vocês vejam. 1 João,
capítulo 3, eu posso até falar de cor, mas eu quero que alguém lê para mim. Abre para mim a Bíblia, senhoritas. 1 João, não é o Evangelho de João não, é 1 João, lá perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Olha uma recompensa, irmãos, que é tremenda. Quem achou, lê para nós. Primeiro, Pode ler a partir do primeiro. vejo que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Parou por aí. Olha, a primeira recompensa é de ser chamado de filho de Deus. Isso é ou não é promessa? Isso é ou não é um documento? É documento. Prossiga, irmã Maria. Tem mais aí. E de fato somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Olha, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. A quem? A Deus. A Cristo, a Deus. Prossiga mais um para nós aí, versículo 3. Esse é o cara. Quando 3? Mas agora o 3. E assim mesmo se purifica. Não. É só tinha parado antes. Isso, veio 2. Amados, agora somos Isso. filhos de Deus. Irmãos, E calma, peraí, devagar, irmã Maria. Primeiro, olha a recompensa aí divididas em parte. Amados. Agora, quer dizer que antes nós não éramos. Essa historinha que o pessoal fala aí que todo mundo é filho de Deus, é lero. Se é filho de Deus, só tem duas maneiras de eu me tornar filho do Joaquim. Primeiro, por geração. Mas pela idade do Joaquim não vai me gerar mais. Né, mano? Meio difícil, né? Fazer um milagre. Né? Igual o caso de Abraão. Por geração. Se o irmão Joaquim não pode me gerar, o que ele vai fazer? Uma resposta certa, muito bem. Então, só existe duas maneiras de eu ser filho de alguém, é por geração ou por adoção. Uma vez que eu fui adotado, eu vou ter o mesmo direito à herança de que os filhos legítimos. Entendeu isso? Então, amado, para ser filho de Deus, olha a recompensa aí. Lê agora o resto do versículo. Bota no começo, irmã Maria. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou e haveremos de ser. Olha, ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Significa que nós teremos uma surpresa. Por mais que nós esperamos, ela será maior. Agora fala mais aí. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha agora, irmãos, olha que maravilha. Maravilha, irmãos. Amados, agora somos filhos de Deus. Isso é certeza. E ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. O que é que eu vou ser? Uma coisa que eu sei, eu vou ser coroado. Transformado. Eu vou ser transformado. Mas além disso tudo, irmãos, a maior recompensa é eu vou ter o que os apóstolos tiveram. Que a geração daquela época tiveram. É de vê-lo. Apenas estamos caminhando, né, pastor? Nós estamos caminhando. Mas assim, a certeza de nós ser, a certeza da nossa salvação é quando Jesus voltar e nós subir com Ele, eu acho. Não, a certeza nós temos que ter ela hoje. Tem que ter ela hoje, mas Hoje. não assim, porque assim, nós estamos aqui, às vezes nós peca agora, peca daqui a pouco. Não, tem que pecar agora. Pega, irmãos. Irmãos, irmãos. Aqui a Bíblia também vem falar isso, irmãos. A Bíblia vai dizer assim para nós. Olha o que as cartas vão dizer, irmã Maria. Porque pela graça sois salvo. E isso não vem da senhora para que a senhora não se glorie. Não vem de bondade. Não vem do que eu faço para a sociedade. Não vem do que eu faço vindo na igreja. Isto é presente de Deus, irmã Maria. Não é coisa que eu consigo para o meu pecado, irmã Maria. Se fosse por causa dos meus pecados, eu não estaria aqui não. Porque a palavra de Deus diz também que se pecares hoje, temos um advogado. Aí, então vamos lá, vamos por etapa. Aí o apóstolo Paulo vai lá e escreve, e pela graça sois, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, é dom de quem? Deus. É dom de Deus.
Dom é o quê? O que significa a palavra dom, irmãos? Dom é? Eu ganhei alguns aqui, quarta-feira. Doação, doar. Dar alguma coisa para alguém. Dom é presente. Quando você ganha um presente, isso é um dom. A salvação é um presente de Deus. Agora, para isso ser um presente, irmãos, foi preciso alguma coisa ser feita. Alguma coisa. Já ouviu falar um negócio chamado reconciliação? Nós temos também a promessa da reconciliação. A Bíblia diz que Jesus na cruz, ele estava reconciliando tantas coisas no céu quanto na terra. Havia inimizade no céu e inimizade na terra. E Jesus fez o quê? Os reconciliou com Deus. Ele reconciliou, irmãos. Olha, havia uma barreira. Irmãos, olha, até os anos 90, pesquisadores e estudiosos falavam que o véu tinha 20 centímetros. Hoje eles diminuíram para 8. Daqui a pouco eles falam que é só uma folha de papel. Eu vou ficar com uns 20 centímetros da coxinha do véu, que pesava 2.000 quilos, certo? Aí, sabe o que acontece? Né? Quando Jesus chegou ali na cruz do Calvário, irmãos, olha, sabe qual palavrinha que Jesus falou ali na cruz do Calvário? Fala de novo. Ninguém está ouvindo. Pai, está tudo consumado. Mas deixa ela falar. Ela está falando, mas está falando baixinho. Fala mais alto. Está consumado. Em grego, o que significa? Sei lá. Qual foi a última palavra de Cristo na cruz do Calvário? Entrega o meu espírito. Não, está consumado. Mas telestai. É isso mesmo. O véu se rasgou de alto a baixo. Viu o que aconteceu? Telestai significa está consumado. Vamos traduzir. Quando alguém tinha uma dívida naquela época, eu deveria para o irmão Joaquim uma certa quantia em dinheiro e passava-se alguns anos, eu ia na praça principal, na porta da cidade, onde se sentava o juiz. Ali eu fazia a quitação. O senhor Joaquim subia no palanquinho e gritava para todo mundo ouvir: telestai! Todo mundo sabia que a minha conta tinha sido paga. Olha isso aí, irmão, isso é tremendo, é reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. Aleluias! Exaltado seja o nome do Senhor. Porque havia inimizade, irmãos. Quando é inimizade, alguém aqui já teve um inimigo? Eu. Já? As duas sentadas lá e já foram inimigas. Essa brincadeira sua, né? Já teve algum inimigo, irmão? Que já tinha sido amigo? Já teve? Já, irmão Lovalino? Eu tenho. Já, agora vamos fazer o seguinte. Graças a Deus, não, continua assim, irmão Lovalino. Mas eu vou dar um exemplo de inimizade. Às vezes nós confiamos muito numa pessoa, aquela pessoa nos decepciona ao extremo, que não dá mais para sermos amigos daquela pessoa. Pessoa que você acha que é amigo, mas é inimigo. Deixa eu chegar lá, peraí, só vamos entender. Você tem uma certa confiança em uma certa pessoa, e aquela pessoa trai a sua confiança, aí cria o quê? Uma separação. Mas de vez em quando, irmãos, você lembra daquela pessoa e lembra dos bons momentos. Dá saudade, não dá, irmão Joaquim? Dá saudade. Vou chamar o irmão Joaquim, já fizemos isso. Tempos bons. Mas existe ali a inimizade. Na hora que eu olho para o Joaquim, eu encontro com ele na rua, tem uma repulsa. Por que tem essa repulsa? Que mesmo eu tendo lembrança dos bons momentos, existe agora uma lacuna, uma divisão entre eu e o seu Joaquim. Mesmo às vezes eu quero me reconciliar com ele, ele às vezes quer se reconciliar comigo, mas ninguém quer dar o primeiro passo. Ô saudade do tempo que eu... Resistência, né? Não existe, eu não vou, deixa ele vir.
Se ele vier. Aí Deus falava, vem. Aí o homem falava, eu vou. Mas chegava, já colocaram imã em uma direção oposta? Você vai chegar no imã. Quando ele chega nos polos negativos, ou os dois negativos, ou os dois positivos, ele derrama. Ele não cola. Certo? Quando é negativo e positivo, tá, colou. Vira os dois positivos, não dá. Não dá. Aí Deus querendo aproximar do homem, o homem querendo aproximar de Deus, mas havia um negócio ali, uma inimizade. Qual que era a inimizade? Qual que era a inimizade, irmãos? Pecado. Pecado fez inimizade, separação. Pecado. Eu tentava aproximar do Joaquim, não conseguia, porque o Joaquim pecou contra mim. O Joaquim tentava aproximar de mim e não conseguia, porque para ele eu tinha pecado contra ele. Inimizade. É o homem no caso, então tem que se colocar na posição de negativo, né? Para encontrar com Deus. Não se Tem que desviar. estar o meu. Né? Ou seja, no momento, irmãos, que foi dito o Tetelestai, o véu rasgou, não foi de baixo para cima, não. Vocês viram que eu puxei de cima a baixo? Significa que o próprio Deus quebrou a barreira. De alta a baixo. O próprio Deus tomou a iniciativa de reconciliar. Jesus, irmãos, é maravilhoso. Se esses documentos não fossem preservados, apesar, irmãos, que muitos documentos não foram preservados. Nós sabemos que a carta de Coríntios, ela foi escrita, e mesmo assim a 1 Coríntios faz menção de uma outra carta que já tinha sido escrita. 1 Coríntios já faz referência a uma carta ao Coríntios que tinha escrito. Aos Colossenses, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele fala assim, olha, e a carta que eu escrevi para Laodiceia, lede-a também em Colossenses, e a carta de Colossenses, vocês lêem também em Laodiceia. A carta sumiu. Não é que sumiu, irmãos. É que na época de montar o cano, elas estavam perdidas, não foram encontradas. Outras cartas, irmãos, né, que foram perdidas. Evangelho segundo Pedro foi perdido. Evangelho segundo Tomé foi perdido. Evangelho segundo Filipe foi perdido. Cartas, Pedro escreveu cartas a Efésios, foi perdida. Pedro pediu carta aos Gálatas, foi perdida. Pedro escreveu cartas aos Romanos, foi perdido. São vários livros que foram perdidos. Oxalá se esses livros tivessem até hoje, para nós termos mais certeza, mais convicção das promessas, dos documentos, irmãos, que foram retificados para nós. Como eu ia saber da vida de Jesus com tanta certeza se não tivesse sido escrito 1 Coríntios capítulo 15? 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a vida de Jesus. Fala da nossa ressurreição. Fala da transformação dos nossos corpos mortais em corpos imortais. Corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. 1 e 2 Tessalonicenses ratifica a vinda de Jesus ao extremo. Tanto que o apóstolo Paulo chega a dizer para ele, irmãos, nós não devemos entristecer como os demais que não têm esperança, né? Não devemos ser mais tristes. Mas nós sabemos que o dia vem. Seja ignorante, né? Não seja ignorante, seja do que dorme, não fica entristecido. E ele vem lá, olha, porque a trombeta de Deus e os mortos em Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, trombeta de Deus e voz de arcanjo. Como é que você sabe disso essa carta? Hoje nós temos aí muitos livros, muitas cartas foram perdidas, mas graças a Deus o que ficou é o suficiente para nos levar a Deus. Amém? Amém? Aleluia. Nós vemos também, irmãos, que as epístolas que Paulo escreveu, né, todas foram autenticadas pelo próprio Paulo. Umas ele assinava, outras na saudação, eu, Paulo, saudação, vos saúdo, e assim por diante, certo? E as epístolas, o autor, ele faz primeiro a sua apresentação,
como nós já falamos um pouquinho sobre isso. Aí vem a identificação do autor, tem o corpo da carta, que às vezes é uma oração, ou no começo ou no final, e as saudações finais, certo? As epístolas, irmãos, as epístolas de Paulo, vamos falar um pouquinho sobre Paulo, que são 13, depois nós vamos falar um pouquinho sobre as demais, que são as conhecidas como gerais, universais ou católica. O que significa a palavra católica, irmão? Católico universal. Tem certeza disso? Não é a igreja romana, não? Isso, irmãos. Às vezes alguém fala a palavra católica e alguém pensa logo na igreja romana. Eu sou católico, apostólico. Ele é apostólico romano. Eu sou católico, apostólico de Cristo. Não sou Pertenço à congregação Assembleia de Deus. a Igreja Universal que foi fundada. Ou seja, a palavra católico, irmão, significa universal. Certo? Só que ela é firmada sobre Cristo. Nós vimos aí um vídeo, rodou uns meses atrás aí, um certo cardeal falando que a igreja deles é firmada hoje sobre Francisco. Né? Ele até no texto lá, ele fala, se alguém não quer ser firmado, vai para a Assembleia, vai para Batista, vai para Deus e Amor, e pode vir mesmo. Porque aqui a nossa rocha, nós é fundado em Cristo. O ensinamento é dos apóstolos, mas a igreja está fundada em Cristo. Amém? Nada contra esse cardeal, fiquei até feliz quando ele falou isso, né? Porque aí mais certeza nós temos que o nosso fundamento Está mandando ir para esta casa. o nosso fundamento é Cristo. E que o deles não, o deles é baseado no homem. O que o homem falar, está falado. É baseado no Papa, né? É o Papa, e Deus é o homem. Né? Papa é só um homem. Para eles não. Para eles é o mediador entre Deus e o homem. É o único que consegue falar com Deus. Diretamente ao Papa. Nós sabemos que eu falei aqui, a inimizade foi o quê? O que a inimizade foi feita? Foi rasgado. Rasgado. De cima. Abaixo. Hoje eu não preciso mais do mediador. O único mediador que eu preciso é Eu Cristo. acho que muitos católicos você pode até converter, porque é uma coisa, assim, essas coisas acontecem em qualquer lugar, né? Uhum. Mas eles creem muito, para eles o Deus dele é o padre, né? Não, o Papa é o Pedro. Ele como se estivesse no lugar do Pedro até hoje, do apóstolo Fala Pedro. assim que eles têm assim como o Papa como se fosse Deus deles, o pai, o padre, né? É o Santo Padre. Aí está acontecendo tanta coisa aí, negócio de pedofilia. Irmãos, mas isso aí, mano, deixa abaixo que acontece em todas as igrejas. Depois de tudo Existe, irmãos, um joio no meio do trigo em todo lugar. Em todo lugar tem um joio no meio do trigo. Mas eu não posso chegar e arrancar. Vou dar um exemplo. Eu estou pregando aqui, sou pastor aqui na igreja, certo? Certo. Aí o irmão Joaquim, posso dar um exemplo do senhor? O irmão Joaquim começa a fazer umas atrapalhadas. Se eu excluir o irmão Joaquim, o que vai acontecer com a senhora? Vai junto. A senhora vai querer saber o motivo, eu não vou poder falar. Certo? Aí o irmão Joaquim não vai falar o motivo para a senhora. Vou dar um exemplo, o Joaquim está com problema de pedofilia. Ele não está. Irmãos, que seja claro, o Joaquim não tem esse problema, estou pegando como exemplo. Ele tem um problema de pedofilia. Aí eu excluo ele, caço o ministério dele. Aí o que vai falar para a senhora? O pastor está me perseguindo. O pastor está arrebentando comigo. Ele não foi com a minha cara. Moral da história, a senhora vai começar a meter a linha em quem? No pastor. A senhora vai começar a falar mal de quem? Do pastor. Vai fazer uma panelinha na igreja contra quem? E vai pedir para tirarem quem daqui? Quem vai se dar mal na história? O pastor. Certo? É por isso que Jesus falou, existe o joio e existe o trigo. Por quê, irmã Maria, que eu quero dizer? Que mesmo o Joaquim sendo esposo da senhora e sendo um cara, digamos que ele seja um cara pedófilo, ele tem amizade com a Clarice, ele tem amizade com a Dovalina, ele tem amizade com o Ailson, ele tem amizade com o Evanilde, ele tem amizade com o pastor Samuel, ele tem 50 amigos dentro da igreja. No momento que eu puxei o joio, arranquei o joio pela raiz, a raiz do joio está lançada numa raiz de trigo. Vai abalar a raiz de vocês. Vai abalar o vosso crescimento. Mas o que Jesus falou? Deixar crescer junto. Por que crescer junto, irmãos? Olha a instrução para nós aí. Por que crescer junto? Eles arranjam o joio. Como é que você vai saber quem é joio como trigo? É igual.
as folhas são iguais e os frutos são parecidos. Só Deus sabe, pastor. Ah, eu sei. Eu sei também, mamãe. Mas nós vamos aprender? Então pergunta como, gente? Como? Como? Primeiro ponto, na época da colheita, venta muito. Ah, verdade. Venta. E no momento que está ventando, o trigo faz isso, ó. Ele se droga. Ele se deita. Lembra que as colheitas de arroz, que o arroz deitava quando ventava? Ele se deita. O joio não. O joio é rígido. O joio se permanece de pé. Ele não se curva. Ele não se prosta. Na época da colheita fica fácil porque o joio está em pé, mas o trigo está de joelho e Jesus sabe. Deus, aleluia. Aí o joio está em pé, é fácil chegar com o facão na época da colheita, que não sou eu que colho, quem faz a colheita é os anjos, porque eu posso errar com a facãozada e cortar alguns trigo ainda. Mas a Bíblia diz que quem vai fazer as colheitas são os anjos. Olha o joio em pé. Olha o tamanho do joio lá. Facão no joio. Joga no fogo. Agora colheu o joio, jogou no fogo. Aí o que eu vou fazer com o trigo? Vai com. Agora vem o cutelo. Não é mais o facão. Vai com o cutelo lá. Vai com a foice lá. Puxa. Já colheram arroz? A gente segura o óleo com carinho. Leva lá o cutelo ou a faca num gancho de madeira. Um negócio assim, curvado. É o cutelo. E puxa, junta os montes, leva para onde? Celeiro. Para o celeiro. Está vendo que é bom aprender a palavra de Deus, irmãos? É isso que vai acontecer. Então não cabe a mim julgar quem está certo ou quem está errado. Eu não sabia não, eu achei que Como é que diz que você falou? ficava em pé. Eu achei que era por causa da diferença do fruto. Não, é parecido, é igual. Eu prego. achei que o fruto era diferente. Eu prego a palavra de Deus. Às vezes chega um joio aqui, prega 10 vezes melhor que eu. Ensina 10 vezes melhor que eu. E eu penso que é um trigão. E é um baita de um joio. Não posso julgar. Quem pode julgar é só o Senhor. Certo? O nosso dever é amar. Nós não amamos a prática do pecado. Como Deus não ama. A Bíblia diz que Deus não ama o pecado, mas Deus ama quem? O pecador, certo? Irmãos, eu não sou muito de usar a lição, não, mas nessa feita, essa lição veio tão bem detalhada que tem alguns. Aqui, além da lição, irmãos, há um tanto de anotação que eu faço, além da lição, há um tanto de anotação. Eu do lado errado, cadê que ele tem onde estou mais? Há um tanto de anotação que eu faço em relação à lição do dia. Em relação à lição do dia. Mas eu vou deixar as minhas anotações abaixo e vou pegar alguns detalhes da nossa lição. E essa lição de hoje é a mais completa do trimestre, né? Ela vem destacando cada carta e do que fala. Os irmãos verem, as cartas aos Romanos, ela destaca que o justo viverá pela fé. Primeiro, Romanos capítulo 1, versículo 17, lê para nós aí. Todo mundo com a Bíblia na mão, por favor, para nos ajudar aqui, os irmãos entenderem que o justo viverá pela fé, certo? A carta dos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pela obra da lei. Gálatas 2,16, quem vai abrir Gálatas 2,16? Romanos 17. Não era Romanos? Gálatas 2,16, aqui. Isto. Romanos 17. Por favor. O outro, Gálatas 5, versículo 1. Romanos, 1,17. porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha o documento aí, que o justo, há momento da nossa vida, nós vivemos pela fé. Gálatas 2,16, quem vai ler para nós? Outro abre em Gálatas 5, versículo 1, que vai falar, e que somente a fé em Cristo nos libertou do jugo do pecado. Gálatas 2,16. Achou ler, gente? Não, é para nós. Seu pastor. 2,16. Pode ler. Sabendo, contudo, que o homem
não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fossemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Olha, irmãos. Pois por Até tá bom. Até aí tá bom. Olha, você vê, somos justificados através da Cristo. Agora, 5:1, Gálatas 5, versículo 1. 5:1. É. Meu pai também. Já achei, pode ler? Para a liberdade foi. Atenção, irmãos, olha, para a liberdade, quê? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Irmãos, uma vez que você está livre, Cristo libertou, não se coloque sob jugo de escravidão. Olha, e em Coríntios, ressalta-se a mensagem de Cristo crucificado. 1 Coríntios 1:23. Quem achou, lê para nós. Qual? Meus Coríntios? 1:23. Abre 1:23, vamos aqui, isso abre para mim, em 1 Coríntios 15, 3 e 4. 15, 3 e 4. Lê para nós, Clara. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha, nós pregamos um Cristo crucificado. Ela é escândalo para os judeus, que loucura. Os gregos, quando pregavam entre os gregos, esses caras estão pirados. Como é que pode adorar um cara que morreu? Como é que pode adorar um cara que foi crucificado? Mas, irmão, nós sabemos que ele ressuscitou. Vê lá para nós agora, 15, 3 e 4, meu jovem. E que 3 e 4. 1 Coríntios 15. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, nós os pregamos ao Cristo crucificado. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Segundo quem? Não é segundo Paulo, não é segundo João, não é segundo as Escrituras. Ô glória! Agora vamos lá, irmãos. 2 Coríntios, para os irmãos entenderem também, ele frisa que o ministério da reconciliação. Nós falamos sobre a reconciliação agora, irmãos. 2 Coríntios 5:18, um abre em 5:18, o outro abre em 5:19 a 21. 5:18. Ah, não, a mesma pessoa que abrir pode ler do 18 a 21. Lê do 18 a 21. Tudo isto, Irmãos, peraí, começa de novo? Pode falar? 5, 15, 18. 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí, irmãos. Deus reconciliou consigo mesmo em Cristo, nos deu um ministério. Irmãos, ministério de reconciliação. Nós falamos ministério de louvor, ministério de dança, ministério de palavra, ministério de criança, ministério de Adolescente. 500 ministérios. E onde está ficando o ministério da reconciliação? Aqui. Será que nós temos esquecido o principal dos ministérios? Esse está na Bíblia, os outros inventados por um homem. É o homem que vem inventando coisas, fazendo. Nós estamos. A igreja do século XX, Ministério de louvor, louvor não é ministério. igual levitas. Ah, eu sou levita na casa do Senhor. O que o levita faz? Quem é levita aqui? Deixa eu ver quem é levita. Levita é. Calma aí. O que o levita faz? Hã? Canta? O que o levita faz, meu Joaquim? O levita, ele cuidava De quê? do templo. Do tempo? Maravilha! Cuidava. Estudar do cantar e cuidar do tempo. Maravilha, irmãos! Mas esquece que o levita tem que ir lá, pegar aqueles bodes, Mas fazia os corpos. agora, enfiar o cordeiro dentro d'água. Lá no tanque de Betesda existiam 5 alpendres, existiam 5 tanques. Ali era onde o levita levava os cordeiros para o sacrifício, eles examinavam o cordeiro, caçando berro.
Tinha berno, o levita tinha que pegar e espremer com a mão, tirar a imundícia. Certo? O animal defecta, irmãos. E estava na proximidade do templo, não podia ficar lá. As fezes dos animais do sacrifício, quem é que limpava? Os levitas. Alguém está querendo ser levita aí ainda? Pegava o animal e ia lá, enfiava o animal na água para ver se tivesse alguma impureza. Na hora que enfiava o animal na água, a impureza aparecia. Para o sacrifício, o animal tinha que ser perfeito. Quem é que fazia isso? Os levitas. Ia se fazer um sacrifício. Já matou? Quem já viu matar boi aqui, o cabrito? Porco todo mundo viu, mas o porco não dava um sacrifício. Já? Como é que o cabrito tem que ser morto? Pendurava ele. Cabeça para baixo? Cortava. Sangrava o pescoço. Né? O sangue escorria. E depois tinha que fazer o quê? Tirar o couro. Ou pendurar também. Tirar o couro. E depois de tirar o couro, tirava vísceras. E aquilo fede. Aquilo fede. Quem é que fazia isso? Todo mundo quer ser levita, mas só quer cantar e tocar. Ah, cuidar da casa de Deus. Aqui, queimou uma lâmpada. Quem que vai trocar? Pastor que se vira. Pastor que se vira. Eu não sou diácono, eu sou levita. Tem que capinar o lote aí, ó. Quem é que capina? É o pastor que capina. É eu que capino lá da igreja. Onde estão meus levitas? Amém? Ah, dá linchada. Estão na próxima. Lá atrás está um batagal, vocês viram? Eu quero reunir os levitas, né? Eu quero reunir os levitas para nós juntar todo mundo lá no capítulo um dia. Se for eu vou gastar uma semana. Então os levitas, irmãos. É fácil demais. Fácil demais, irmãos. Tem crente que é tão levita, irmãos, que pensa que no céu é o planeta dos teletampos. Quem lembra dos teletampos aí? Um desenhozinho que parecia, né? Era três animalzinhos no planeta perfeito. É três criaturinhas no... Tem crente que quer chegar lá no céu, é só... Mãozinha pra lá. Oh, glória! Vai, glória! Não, irmão, no céu é serviço. Jesus falou, olha, meu pai trabalha até agora e eu também. No céu é lugar de serviço. É lugar de adoração, mas é lugar de serviço. Vai plantar também, plantar, colher. Vai plantar e vai colher. Não vai ter fadiga. Não vai ter esse sol escaldante de hoje. Não vai ter cansaço. Não vai cansar. É a restauração lá do Éden. Lembra que eu falei do Éden? Adão fazia tudo com prazer. Ele zelava. Quando Deus colocou Adão no jardim, Adão não ficava só sentadinho, não. Tem muita gente que pensa nisso, irmãos. Adão já trabalhava. Ele cuidava. Não herdarão o reino do céu. Está escrito. Meu Deus do céu. E ficará de fora os cães, os idólatras, os preguiçosos, os mentirosos e todos os fornicários, os adúlteros, os feiticeiros e todos que praticam e amam mentira. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Então, se vocês não concordam, bate um gancho para Jeová. Que ultimamente o que tem de crente aí quer fazer ligação para Jeová. Aí, Jeová, manda esse manto aí. É uma cara babaquice, irmão. Está escrito isso na Bíblia? Hã? A pessoa já tem com a formiga? Está escrito isso na Bíblia? Vai ter com a formiga ou preguiçoso? É. Porque a formiga não tem preguiça. Não tem. A cigarra. A cigarra quer cantar o dia inteiro. Mas daí a pouco ela estoura e morre lá. Fala que é meio preguiçoso aqui que não trabalha, não nos come. Ele tem. Não, a Bíblia fala isso. E a Bíblia diz que o preguiçoso tem tanta preguiça que tem preguiça de pegar a comida e pôr na boca. Tem preguiçoso que você ainda tem. Ali, ó. Tá pronto, é só comer. Não dá nomes, por favor. Amém? Mudamos de assunto, vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Nós paramos aonde mesmo, irmãos? 19. De 2 Coríntios? Ah, o versículo 19 de... Segunda Coríntios. Por favor, 19 a 21. Isto é, que Deus estava em Cristo. Irmãos, olha, irmão, por favor, presta atenção agora. Presta atenção. Tanto quem está presente e quem vai ver futuramente.
Presta atenção nesse texto. Deus estava fazendo o quê? Começa no começo, irmão Joaquim. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é Deus. Olha, agora, atenção agora. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo. Reconciliação, irmãos, e às vezes eu quero torcer a cara para alguém, sendo que Deus reconciliou. Deus estava em Cristo reconciliando aquela inimizade. Porque está escrito, irmãos, que todos os pecados restituídos estão onde? Da glória de Deus. E o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Dom é o que mesmo, irmão? A vida eterna. Dom é o que mesmo, irmão? E esse presente ele é o quê? A salvação. A vida eterna. Então Deus está assim aqui, olha, com a humanidade. Seu presente. Olha só a risada do Pai do céu, olha. Seu presente. Pega. Seu presente. Pega. Eu estou te dando a vida eterna. Pega. Ninguém quer isso. Aí Deus está oferecendo, o camarada não quer viver uma vida de desvaneio. Aí depois fala que Deus é amor, que Deus tem que perdoar ele. Esquece que Deus é amor, mas Deus é justiça. Esquece que hoje Jesus Cristo é advogado. Mas naquele dia a Bíblia diz que a ira do Cordeiro vai ser derramada sobre a terra. Aí cadê o amor do Cordeiro? O tempo do amor passou. Onde o Cordeiro deixa de ser advogado, e o Cordeiro agora vira leão, e o leão agora vira juiz. Aí, sem chance. Prossigamos agora, nós vemos lá. Efésio vai falar que Cristo como cabeça, a igreja é seu corpo. Efésios 1, 22, 23. Nesse sentido, a igreja foi eleita com Cristo. Efésios 1, 4. Redimida. Efésios 1, 7. 2:23. Só lê o 2:23, por favor. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Amém. Glória a Deus. Vou dar sequência aqui para nós não perdermos muito tempo. Em Filipenses 1, 21, enfatiza que o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Abre para nós, por favor. E dá-lhe Bíblia, irmãos. Dá-lhe cartas, dá-lhe epístolas. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É mesmo? Irmã, então lê para a senhora Bíblia também. Lê o versículo 4, capítulo 1 para mim, irmã Maria. Quanto? Filipenses 1, 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Amém? Agora vamos lá. Sim, também? Não. Vamos lá para Colossenses. Paulo, ele sublinha que a vossa vida está onde? Vamos esconder o que vai lá. 3:3. A vossa vida está onde? Escondido em Cristo. Então lê para nós lá, por favor. Colossenses 3:3, por favor. 3:3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Olha, sabia que só está morta? Sabia que o senhor está morto? Sabia não, Maria? Sabia não, Maria, que o senhor está morta? Sabia não que você está morta? Sabia não? O apóstolo disse que vocês morreu. A Bíblia fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É assim? Mais ou menos isso. Defunto tem vontade? Defunto tem desejo? Responde para mim, irmão. Defunto tem vontade, mano Valina? Defunto tem desejo, Ana? Defunto quer fazer ir aonde o nariz manda, Clarice? Não? Então, se nós morremos, a nossa vida está escondida em Deus. Significa que o que tem no mundo não nos pertence e nós não pertencemos mais ao mundo. É o que você falou mesmo? Viveu o quê? Não.
não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está escrito. Porque, olha, o que eu tenho que trazer comigo? O que o apóstolo Paulo falou? Olha, e quando quero que ninguém me atormente, não me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se você traz a marca de Cristo, significa que você está escondido nele. É ser escondido em Cristo. Prossigamos agora. Foi Colossenses, nós vimos 3:3, né? É. Então nós vamos prosseguir para Tessalonicenses, as cartas escatológicas, né? Paulo ensina que o retorno de Cristo, né? E nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Quem abre? Deixa eu ler para nós. 17. 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Lê agora o 5:23. E nós vamos ver que espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensível para a vinda do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a É Deus. só, Jesus só quer o coração? Jesus só quer a alma? Jesus só quer o espírito? Jesus quer o quê? Corpo, Espírito, alma. alma e corpo. Por que o apóstolo Paulo escreveu isso? Irmãos, as cartas, tanto as paulinas, tanto as universais, que é Pedro, Tiago, João, Judas, elas foram escritas. As cartas pastorais, que foi para Timóteo, para Tito, para Filemon, são cartas, irmãos, que foram escritas para combater as heresias. O que é heresia, irmãos? Não sei. Vocês perguntam, gente. Que heresia, pastor? Hã? Heresia, essa pessoa que fala que eu sou. Não. Não sei. Não sabe? Posso explicar então? Pode. Heresias é todo ensinamento contrário à palavra de Deus. Hoje eles estão querendo fazer da igreja o quê? Com o quê? Ecumenismo. É uma heresia disfarçada, onde eu vou no local, um padre, um pai de santo. Misturado. O padre fala, eu falo, o pai de santo fala. Ou eu falo, o pai de santo fala e o padre fala. Aí eles falam assim: todos os caminhos levam a Deus. Já tem isso aí. Não, já tem 10 anos esse negócio tá aí, mais de 10 anos. Já tem. Isso é de hoje, irmão. Uma parceria, né? Ou seja, alguns pastores, entre aspas, que já foram pastores, mas agora perderam a unção, mas têm um título de pastores, estão se enlaçando com isso. Então, para alcançar popularidade. Ó, irmãos, eu já preguei dentro do centro espírita. Já preguei, mas eu só falando. Já preguei dentro de igreja católica, movimentação carismática. Quando começou, me chamaram lá para dar uma palestra sobre o Espírito Santo, e eu fui dar, mas só eu falei. Certo? E é bom, muito bom. Muito bom. Falar a verdade tem que falar em qualquer lugar. Mas quando falar aqui, eu vou falar, o cara, camarada começa a falar, o cara termina, o outro vem. Peraí, eu vou comer no mesmo prato sujo com o cão? Tampão, né? Não vou não. Aqui, irmãos, vamos falar um pouco sobre as heresias que existiam no passado. Eu vou falar só sobre 3, ou 4 talvez. Gnosticismo. O que eram os gnosticismos? O que eles pregavam? Os gnosticismos, eles pregavam, irmãos, sejam claros, gnosticismo, se puder até anotar isso aí para vocês pesquisarem mais tarde, ou dar resposta para alguém mais tarde, eles diziam que Deus só quer o espírito, o corpo podia viver em devassidão do pecado, que quanto mais você pecava, mais você humilhava o seu corpo. Isso incluía prática homossexualismo, para você degradar o seu corpo, para que o seu espírito fosse restaurado puro no final.
Eles diziam isso desde os dias de Jesus. Os apóstolos, quer dizer, desde os dias dos apóstolos. Os gnosticismos pregavam isso. Então, os apóstolos batiam de frente contra esse tipo, os gnosticismos. Tinha um outro grupo chamado também pelagismo. O pelagismo, a heresia chamada de Pelágio, ela dizia que o homem, isso aí, até a igreja romana pregou isso um tempo atrás, aí, depois mudaram de ideia, certo? Eles diziam dizem até hoje, que o homem nasce sem pecado. Pelagismo, doutrina de Pelágio. Isso foi combatido nos dias dos apóstolos. E esse treco está voltando aí de novo. Certo? O pelagismo, ela prega que o homem nascia sem pecado e de acordo com que ele ia vivendo na idade adulta, ele ia cometendo os pecados. Mas até chegar à idade adulta não tinha pecado. A inocência, quando diz, não era a idade da inocência. Ele dizia que o homem nascia limpo, puro. Pelagismo. Cuidado com esse pessoal aí. Outros aí, o arianismo. O apóstolo João combateu arduamente o arianismo. O arianismo não é Hitler, não. Certo? Não é a raça ariana, não. Arianismo, não, estou falando que a vez que a gente está falando sobre o arianismo, alguém pode deduzir que era a raça soberana, que era os branquinhos dos olhos azuis, que eram os arianos, né? Do esquema de Hitler. Não. O arianismo aqui, irmãos, ele é antigo. Esse arianismo, eles pregavam nos dias dos apóstolos que Jesus não tinha corpo físico. Jesus era apenas espírito. Tanto que o apóstolo João, o que diz lá na nossa leitura bíblica em graça, quando João escreveu, irmão? Olha para vocês verem aqui. Olha. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, que seja convosco na verdade. João combate arduamente esse ensinamento. Pedro também bate, agora, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Cristo. Porque quem não tem corpo físico não tem sangue. Então o apóstolo Paulo está batendo através do sangue de Cristo. Jesus não era só Espírito. Eles negavam a encarnação e negavam também a divindade de Cristo. Desde os tempos antigos. Aí aparecem uns outros, irmãos. Um outro. Lembra lá a carta lá das igrejas da Ásia, que João escreve no Apocalipse? Tenho também contra ti que toleras a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Alguém já se fez essa pergunta? Irmãos, é por isso que eu falo. Perguntou, leu, teve dúvida? Não dá para um papel, vou perguntar para o pastor. Você pergunta para os pastores, seja eu, seja qualquer pastor que seja, ele tem que dar um jeito da resposta. Certo? Se é tipo de pastor, irmãos, eu tinha pastor, irmãos. Eu tive pastores. Não foi um só, não. A gente falava as perguntas para eles, sabe o que eles respondiam para a gente? Hã? Não. Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Mas um dia eu encrespei com ele. Pode ler lá Deuteronômio 29, vocês vão entender por quê. Por que ele falava isso? Acha aí e lê para nós. Não, lê para todo mundo ver o que está escrito em Deuteronômio 29. Essa é a resposta que vários pastores me deram. Foi isso que me levou a estudar a palavra de Deus. Pode ler? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Porque que compramos todas as palavras dessa lei. O que é que ele diz? Olha, quando ele falava 29, significa eu não sei e por eu não saber não me foi revelado. Ou seja, não preocupe saber aquilo que não foi revelado. Ou seja, as coisas ocultas pertencem a Deus. Isso que os pastores falavam. O senhor já passou por isso também, não, Bruno? Te fazer alguma pergunta?
Ah, pastor, alguém desse quadro, pastor, o que é isso? Deuteronômio 29, 29. O cara não tinha humildade para estudar. Então ele falava que era coisa oculta, que as coisas ocultas pertenciam a Deus. Pertence a Deus sim, irmãos, a coisa oculta é que Deus não revelou. Tem coisa que eu encontro tanto na Bíblia, tanto em pesquisa, até na história. É só eu pesquisar a história. Levantou o dedo, pode perguntar. Levantou o dedo para perguntar? Não, puxar. Até dentro da história. Agora, quem eram os Nicolaitas, irmã Maria? Pergunta então, quem são? Quem são? Lembra dos 7 diáconos? Que lá Atos dos Apóstolos? Foi separado, certo? Foram separados? Entre eles estava lá Estevão, Filipe, Nicolau. Esse Nicolau desviou. Ele desviou. E criou-se a doutrina dos Nicolaitas, ou Nicolaitas. E nesse ensinamento dele, olha o que eles diziam: que Jesus era um e o Cristo era outro. Certo? Yeshua e Hamashia. Ou seja, Hamashia. Certo? Não é externo. Preocupa com a questão que tem umas aí que estão falando aí, ensinando que Jesus, que Yeshua Hamashia é cavalo. Né? Então, não preocupa com esses judaizantes por aí não, que eles não estudaram o hebraico, então anda falando ainda que não deve. Tem uns judaizantes aí que falam isso. Né? Por que eu chamei de judaizantes? Porque não são judeus, querem viver como judeus, não conhecem o grego nem o hebraico, querem viver como grego e como hebraico. São os hebraicos. Lá no 7 de agosto, um presbítero daquela da nossa da Madureira, na época, né, quando eu estava lá, desviou da igreja, agora virou judeu, anda com aquele negócio na cabeça. Kipá na cabeça? Não, o judeu andar com kipá na cabeça é bom, irmão, legal. Não é errado. Desde que a pessoa seja judeu messiânico. Os messiânicos defendem a Cristo. E é bom. Agora, chega para ele, manda ele traduzir um texto em hebraico ou em grego para ver se ele vai conseguir. Eu faço o texto e mando levar para ele. Se ele conseguir, eu tiro o chapéu. Mas se ele não conseguir, eu mando ele plantar faca. Certo? Ele então dizia que o Cristo era um, e Jesus era um e o Cristo era outro. Que os dois se uniram em um. Certo? Os dois se uniram em um. Só que, na hora que Jesus estava com fome, o Cristo caía e Jesus ficava com fome. Porque o Cristo não podia ter fome. Na hora de fazer o milagre, na hora de andar sobre as águas, o Jesus saiu, o Cristo andava sobre as águas. Na hora do suplício da cruz, ali que Jesus foi para o jardim de Getsemane, o Cristo, perna para que te quer, e deixou Jesus sofrer sozinho. Na hora de levar lá a chibatada, o Cristo estava lá na esquina olhando para Jesus apanhando. Na hora de ser estapeado, cuspido na cara, o Cristo estava lá no alto do morro olhando. Segundo a doutrina dos Nicolaitas. Aí apanhar, vai para a cruz, mete o prego, o Cristo fala, na minha mão não, só na do Cristo, está no de Jesus. Aí Jesus fala lá, Pai, por que me desamparou? Eles falam porque ele estava sozinho, o Cristo estava lá na esquina. Doutrina dos Nicolaitas, certo? Aí morre o Jesus. O Jesus ficou morto por 3 dias. Aí o Cristo volta e levanta como o Cristo ressuscitado. Mas na verdade não era o Cristo, era o Jesus que já estava sendo apresentado. Então, essa era a doutrina do Nicolaitas, que o próprio Jesus abomina. E falou assim: olha, vocês têm tolerado a doutrina dos Nicolaitas, que eu abomino. É só ler Apocalipse 2 e 3. Então, irmãos, que nós venhamos a viver Bíblia. Dúvida, irmã Maria? Sempre tem que ter. Qualquer pastor tem que ter resposta. Se ele não tiver, ou seja, eu não sou obrigado. A palavra Jesus Cristo. O Cristo é um nome só, como é que é? Se torna um nome só. É como se fosse Joaquim Barbosa. Sobrenome. Mas na verdade, a palavra é Messias. Né? A palavra Messias quer dizer o enviado, o prometido. Jesus Cristo, o Messias. Certo? Só que na tradução do português se deu-se, na nossa tradução, igual João em inglês. João em inglês se pronuncia como? Estudantes. Como é que se pronuncia João em inglês? Não. Oi? Como é que se pronuncia João em inglês? John.
John Rambo. John. Lembra do John Rambo? O Rambo é João. É João. Aí, só para pronunciar bonito, é John. Né? É João. É José. É Joseph. É mais ou menos. Hã? Prometido. Não. Igreja do Messiano só quer dizer? Não, heresias que fala. Messias? Não, heresias. Heresias. A heresias? Quer falar igreja messiânica, né? É só que. Não, irmãs, ó, heresia tem muitos hebreanos hereges. É por isso que eu sempre falo, olha, eu tenho uma certa formação teológica, eu não sou obrigada a seguir pensamento de nenhum teólogo. Só pode ver muitas pessoas aí que chegam para defender alguma coisa e ainda ele fala, fulano de tal escreveu isso, Bertão das Contas escreveu aquilo, mas eu sempre escreveu falando, está escrito e Jesus disse, e disse Deus, e João escreveu, e Paulo escreveu. Os únicos que eu os defendo são os que estão dentro da Escritura, certo? Seja grande homem de Deus. Igual outro dia, o irmão Valdir, ele fez uma pergunta sobre o Antônio Gilberto, que é um dos maiores escritores da Assembleia de Deus. O senhor conhece ele, certo? Eu falei, olha, há pontos de divergência. Há pontos que eu concordo com o Antônio Gilberto, e há pontos que eu não concordo. Por quê? Eu sou teólogo como ele. Sabe qual é a diferença que existe entre eu e ele? Sabe qual? Ele é rico e famoso, eu sou pobre e não sou famoso. Só isso. Que o Deus que eu sigo é o mesmo. E a revelação que ele tem, eu também tenho. As condições dele pesquisar e estudar, eu também tenho a mesma. A diferença é que ele é rico e famoso e eu não sou rico nem famoso. Eu não sou apoiado aí pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus para editar os meus estudos, que na verdade, há quase 30 anos atrás, eu escrevi um livro, só que eu não tive apoio para ser divulgado. Certo? Eu tenho várias apostilas que nunca, algumas são aprovadas e usadas em algumas igrejas como ensinamento, como base de fé. Mas, isso é só por baixo. Ou seja, se eu tivesse tido apoio há 30 anos atrás, automaticamente eu teria trocentos livros editados. Aí eu editei um livro, não consegui apoio nenhum, não tinha condições de editar, parei. Não quer dizer que eu... Agora, ele é rico e famoso. Então é o seguinte, eu sou teólogo, eu não sigo pensamento de homem nenhum, eu sigo Bíblia. Eu olho, analiso tudo. Olha, isso aqui eu concordo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. E o que eu não concordo, eu vou pesquisar aqui. Eu pesquisei aqui, fiquei com alguma dúvida, então eu vou lá na história da época, no contexto que foi escrito, para mim ver se eu continuo discordando ou se eu posso concordar. Certo? Não é porque o camarada é o senhor fulano de tal que eu tenho que chegar, é o senhor fulano de tal. A única coisa que é inerrante é a supremacia da palavra de Deus, que é o tema da nossa lição. Amém? Prossigamos, né, irmãos? Nós paramos em qual livro mesmo? Tessalonicenses. Vamos pular agora, né? Nós estávamos em Tessalonicenses falando sobre o retorno de Cristo, né? Mas o tempo já está mandando para lá, tem alguém levantando o dedo ali, não é para me perguntar e me mostrando um relógio, né? Vamos lá para 1 Timóteo, em carta pastoral. Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. 1 Timóteo 1, versículo 3, versículo 9 e 10. Lê para nós essa referência aí só. 1 Timóteo 1, 3. 1, 3, 9 e 10. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertir a alguns que não ensine outra doutrina. Qual outra? 9 e 10. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas e para os homicidas. Mais ou menos isso, né? Os irmãos aí com esses cidas, tridas aí, os irmãos entendem mais ou menos o que quis dizer, né? Vamos deixar esse negócio para lá. Agora, irmão, para os fornicários, fornicários, para os sodomitas, sodomitas,
para os roubadores de homens, para os mentirosos. Roubadores. O que é roubadores de homens, irmãos? Roubadores de homens. Tem ladrão, tem roubadores. Qual a diferença de ladrão e roubadores? Não tem diferença, não tem? Tem. Os dois roubam, sempre. Hã? Ladrão é aquele que chega com a arma, perdeu a malandragem, levou. Ou aqueles que vão na sua casa e furtam. Roubadores é diferente. Vou dar um exemplo aqui. Como é que eu dou esse exemplo aqui? Eu vou dar um exemplo aqui. Posso usar a Dona Samanta como exemplo? Pode. Dona Samanta, linda, maravilhosa, certo? Aí ela começa a interessar por alguém. Entre aspas, Miss Vera já falou misericórdia ali, certo? Aí a Samanta começa a torcer a Bíblia em favor dela. Vou tirar uma Samanta fora? Vamos naquele casal aí que foi mídia, foi pro Brasil inteiro esse negócio aí, fora do Brasil. O pastor da igreja, tinha uma irmã lá da igreja dele, que, segundo ela, teve uma revelação de Deus, que ela teria que ter um filho com o pastor. Vocês viram isso na reportagem, né? Há uns 3, 4 anos atrás. Eu não. Não, viram não? Você viu, meu Joaquim? Ela chegou no pastor e falou, olha, o Espírito Santo me revela que eu tenho que ter um filho contigo. Só que a irmã, eu acho que ela era muito bonita, e o pastor interessou em dar uma escapulida. Opa. Aí foi lá pro livro de Oséias, e estava escrito assim, lá no livro de Oséias, quando Deus chama Oséias, vai, pega uma mulher, filha de prostituição e adúltera, né? Mas o camarada tinha uma dificuldade de português, aí ele dizendo, vai lá, pega uma mulher e adultera com ela. E a mulher vai e fala com o marido que Deus tinha revelado que ela tinha que ter filho do pastor, e o marido concordou dela ter o filho com o pastor. Certo? Corno. Hã? Corno. Não, revelação de Deus, irmãos. Quando Deus revela, mas tem tanta revelação de Deus aí, irmãos. Tem tanta revelação. Assim diz o Senhor, meu servo. Tu tem que engravidar a minha serva. Eis que esse vaso te pertence. Esse negócio deu mídia, irmãos. Aí o repórter foi entrevistar esse pastor. Ele falou, olha, se é pecado, não é. Porque é pecado quando é traição. Mas não vai ser traição, porque o marido dela já liberou para mim ter o filho com ela. E Deus mandou. Deus mandou, o marido liberou, então não é pecado. Aí falou, mas tem base bíblica para isso? Você abriu lá em Oséias capítulo 1. Aí o pastor vai ler para o apóstolo, pega uma filha da prostituição e adultera. Falei, mas o repórter não, mas aqui não está escrito adultera não. E adúltera. Ah, é? Ah, então deve ser adúltera mesmo, né? Deu maior confusão, certo? Ou seja, roubadores são essas pessoas lábio doce. A mulher é bem casada, chega o bico doce e começa. O homem é bem casado, chega a bico doce e começa. Aí são os roubadores, ou seja, roubou a pureza, roubou a santidade, roubou o caráter e roubou tudo. É a diferença entre uma. Hã? Isso é os homossexuais. Não. O que é sodomismo? Sodomismo é prática sexual extraconjugal, certo? Prática sexual extraconjugal. Às vezes, vou dar um exemplo, o marido e a mulher faz isso e isso, aquilo. Se o marido vai ficar com a outra mulher, ele quer fazer aquilo e aquilo outro, não interessou mais. Então tem criança na sala, a gente não pode dar detalhes, certo? Vou dar um exemplo. Se um homem for ficar com outra mulher casada, coisa que ela não faz com o marido, o outro vai querer fazer com ela e ela vai fazer com outra. Entenderam? É a prática. Coisa que a pessoa não faz com o seu cônjuge, vai fazer com outra pessoa. Mas isso aí é a prática que tinha em Sodoma, por isso fala sodomita. Sodomita, que significa relações sexuais desenfreada, ou seja, uma libertinagem profunda, certo? E tudo. Você vê o que o pessoal fala e que fazem ultimamente, é coisa que só a gente pensar da noite. A primeira é sodomia. Não. Homossexualismo não tem nada a ver com isso. Eles fazem a prática, mas o homossexual só não. Quando fala de sodomismo, Olha tudo. irmão, nem em casa eu explico para a senhora, porque aqui está sendo gravado, não tem coisa que a gente tem que respeitar, que pode ter criança vendo do outro lado.
Em casa lá só faz a pergunta, eu vou explicar para você. Pode demorar aqui, se vai estar lá em casa também, eu vou explicar com mais detalhes. Porque isso aí é sujo de falar mais em encontro de casais, né? Ou a parte, né? Por uma escola bíblica dominical é aberto a todo o público. Então a gente não pode dar muitos detalhes. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe, o horário já mandou parar. E próximo domingo nós estaremos na nossa última lição. Vai falar sobre leitura da Bíblia e a educação cristã.